Em Marcos 8:28, Jesus pergunta a seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? Ao passo que eles respondem: ora, Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, ou qualquer outro profeta que ressuscitou. Mas Jesus ele devolve a pergunta e pergunta novamente: mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Ao passo que Pedro responde assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia Pedro e diz que não foi o intelecto, usando a expressão não foi carne e sangue, mas sim o próprio Deus que te revelou a mim que eu sou o Filho de Deus. Nós sabemos que o nosso próprio calendário, por mais que não se use mais tanto esse termo hoje em dia, mas ele é baseado no antes e depois de Cristo. A nossa cultura é uma cultura judaico-cristã. Então é normal que as pessoas, de alguma forma, reconheçam Jesus na sociedade. Mas fato é que algumas religiões, como o Islã, eles consideram que Jesus, que em árabe é Isa, eles consideram que ele foi um grande profeta. Algumas religiões consideram que Jesus ele foi um espírito elevado, um ser, o mais alto ser moral. Outros consideram que Jesus nunca existiu como pessoa, mas sim como um ideal, como um modelo de moral elevada. Mas há um dilema, um trilema do grande autor, escritor cristão chamado C.S. Lewis, que é conhecido como trilema ou dilema de Lewis, no qual ele propõe que Jesus ele só pode ser três coisas: ou ele é realmente o Filho de Deus, ou ele era um mentiroso, ou ele era um louco. Porque se ele afirmou ser o Filho de Deus e não era o Filho de Deus, mas achava que era, ele só pode ser considerado um louco. Se ele, mesmo sabendo que não era o Filho de Deus, mas ele se declarou como Filho de Deus, então ele tem que ser considerado mentiroso. Agora, se ele não era louco e nem mentiroso, e ele afirmou que ele verdadeiramente ele é o Filho de Deus, então não há como pensar outra coisa de Jesus como um grande mestre, um espírito evoluído, ou mesmo um grande profeta. Não, ele se declarou como Filho de Deus. Um dia todo joelho se dobrará e reconhecerá que só o Senhor é realmente o caminho, a verdade e a vida.